Novo ano, novas metas de leitura. Eu sou a Eli e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como eu disse aí no início, esse vídeo é para falar sobre as metas de leitura para o ano de 2025. Eu já organizei, né, toda a minha listinha, já estruturei a forma como eu quero fazer essas metas esse ano, porque depois de fazer ali o meu update, né, fazer uma avaliação de como foram as minhas leituras, o meu desempenho em 2024, eu decidi que 2025 seria um ano que eu faria diferente. Normalmente eu venho fazendo aí metas anuais e as metas mensais. Na construção das minhas metas mensais, eu sempre levo em consideração a minha meta anual, mas eu não estava conseguindo, né, equilibrar muito bem os pratinhos, então eu estava sempre colocando outros livros na frente, passando outras leituras que não estavam nem ali no meu radar, mas que acabavam, né, chegando por conta das redes sociais, ou então por conta que eram lançados ali, e aí eu ficava interessado no livro, então eu acabava sempre colocando outras leituras e deixando aquelas que eu já tinha pré-estabelecido para depois. E aí acabou o final do ano e eu não consegui bater a minha meta. Eu até refiz a minha meta para tentar concluir ela, nem que fosse o mínimo possível, mas ainda assim eu não consegui. Então, para este ano de 2025, eu pensei em reestruturar, né, mudar ali os meus objetivos, a forma como eu estava fazendo essas metas e trabalhar principalmente na questão da meta anual, né? Durante os meses eu vou fazendo aí as minhas metas mensais ou não, porque tem meses que eu não tenho vontade de fazer, mas para a meta anual eu estabeleci objetivos diferentes e uma quantidade bem diferente, assim, da quantidade que eu fiz o ano passado. Eu não fiz a minha meta anual pensando no ano todo. Para este ano de 2025, eu pensei em fazer uma meta semestral, ou seja, os 6 primeiros meses do ano eu vou escolher 6 livros e nos próximos 6 meses eu escolho mais 6 livros. Então, para os 6 primeiros meses eu já selecionei os 6 livros que eu quero ler e quando for, né, selecionar os próximos 6 livros, eu vou deixar para fazer isso quando já tiver, né, perto de iniciar o segundo semestre, porque aí eu já vou ver também quais livros realmente eu vou querer ler, né, se vão entrar lançamentos que, né, vão sair aí durante o ano de 2025, ou se vão ser livros que de repente já estavam ali, né, na minha listinha de livros que eu quero ler e tudo mais. Como é um número mais limitado, eu tive que fazer uma escolha um pouco mais rigorosa. Eu poderia ter colocado mais livros, né, por mês, mais do que eu pensei. Vou dividir essa meta em duas, né, 6 livros no início, 6 livros do meio para o fim do ano. E vou também delimitar um livro por mês. Por quê? Porque é uma meta um pouco mais alcançável, é uma meta mais fácil, né, de ser realizada, e também porque se eu não conseguir ler, sei lá, vários livros no mês, mas conseguindo ler um livro, que é o livro da meta, por mês, no final do ano eu vou ter lido pelo menos 12 livros. Então isso assim já é um ganho gigantesco. Obviamente eu ficaria muito feliz se eu conseguir ler muitos outros livros, mas se não, pelo menos um por mês já é alguma coisa, porque no final do ano eu já vou ter lido 12 livros, então assim, já vai ser, né, um saldo bastante positivo. Então, por isso que eu realmente pensei em não colocar tantos livros por mês, vai ser muito melhor, vou ficar ali lendo sem pressão também, né, lendo de uma forma um pouco mais leve, né, porque querendo ou não, às vezes a gente acaba se pressionando, né, fazendo comparações desmedidas que nem, sabe, nem mereciam ser feitas, mas a gente acaba fazendo porque a gente é ser humano, né. E a ideia de escolher só os 6 primeiros livros agora e os 6 próximos livros depois é porque vai me ajudar também a reavaliar, né, para ver se tá dando certo fazer dessa forma, se as leituras que eu tô fazendo, sabe, estão de acordo com os meus desejos, se eu tô lendo livros de gêneros variados, porque eu tentei realizar fazer essa listinha, montar essa listinha com gêneros variados, porque aí também eu consigo, sabe, um leque mais diversificado de leituras, não fico tanto na minha zona de conforto.
Então, sendo um livro por mês, eu tenho pelo menos um livro ali pré-estabelecido do qual eu devo focar, né, para ler dentro daquele mês. E os outros livros que eu quiser ler dentro daquele mês, eu vou adicionando conforme, né, o mês for passando, ou se de repente eu pretender fazer uma meta mensal, eu já vou montando essa listinha, mas esse livro da meta, ele tem que estar lá, né, ele tem que ser a leitura que eu vou priorizar. Então, para montar essa listinha, para escolher esses livros, eu acabei criando também algumas categorias. Eu não sei se categoria seria o nome, mas alguns objetivos, né, que eu quero alcançar esse ano, além de pelo menos ler um livro por mês, que seria ler mais livros nacionais, né? Eu já fiz até uma caixinha, abri uma caixinha lá no Instagram e pedi dicas de livros nacionais, sejam eles clássicos ou contemporâneos, e eu recebi uma listinha bem legal. Então já guardei nessa listinha essas informações para que durante o ano, né, ali, além dos livros da meta, eu consiga colocar também livros nacionais. E dentro da minha meta já, desses 6 livros, eu já coloquei um livro nacional. Então, esse também é um objetivo que eu quero alcançar, além dos 6 livros, né? E outro objetivo também é continuar diversificando os gêneros literários, que quanto a isso é muito mais fácil com essas metas, assim, de escolher um livro por mês, porque eu consigo realmente escolher um livro de cada gênero por mês. Então essa meta eu sei que vai dar certo, porque eu já tô ali com as leituras bem classificadazinhas, assim, bem escolhidas a dedo, né? Então eu levei até um pouco mais de tempo para escolher livros, porque, enfim, poucas opções e eu tinha que ser muito criteriosa na hora de escolher e fazer atender todas essas coisas, né? Ter pelo menos um livro nacional nessa lista, ser de gêneros diversos. Então, sabe? Eu acho que vai dar certo. Tô sentindo que tô indo no caminho certo. E outra coisa que eu quero também, em relação aos livros de romance, é que eu sei que tá tendo, assim, um boom, né, de livros de romance com hot. Eu já li livros de romance com hot. Um dos livros que tá aqui na minha meta, ele acabou tendo hot. Acabou porque hoje já é dia 28 e o primeiro livro da lista foi um livro de romance que eu li, né? Porque, enfim, zona de conforto. E eu sabia que ele poderia vir a ter hot, mas era um livro que eu tava querendo muito ler, então coloquei ele na lista e realmente ele tem. Mas eu confesso que eu tô um pouco, acho que saturada de livros de romance que estão vindo com hots. Nada contra quem gosta, eu já li também. Mas só que, às vezes, exagera, sabe, um pouco. A história acaba perdendo um pouco o sentido porque foca muito nessa parte. Então, o meu objetivo é ler romances mais românticos no sentido do sentimento mesmo, sabe? Trabalhar mais essa questão do sentimento, algo mais subjetivo, não tanto a interação física, sabe? Então esse também é um dos meus objetivos, que eu acho que eu vou ter um pouco de dificuldade, porque as opções de hoje em dia, assim, estão sendo muito focadas, né, em livros de romance que trazem hot também, mas eu sei que a gente tem, assim, tipo, inúmeras opções, então é só procurar que eu acho que vai dar super certo. Estou aqui com os meus livros escolhidos e eu vou começar falando sobre o primeiro livro, que é um livro de ficção cristã que tá na minha biblioteca há algum tempo e eu ainda não tinha lido, sabe, mas eu vi muitas pessoas falando muito bem, que é o livro Andorinhas de um Continente em Chamas. Esse livro, ele, se eu não estou enganada, ele faz parte de uma série de livros, então eu tô bem animada, né, para ler. Ele tem aqui alguns gatilhos, como cena de violência, assédio, tentativa de suicídio, e isso me deixou um pouco assim, porque certos temas, sabe, eu não gosto tanto de ler livros com temáticas específicas, mas eu acho que vou tentar. Ele é um livro que vale muito, pelo tanto de elogio que eu vejo as pessoas falando, e ele faz parte da trilogia Logos, então ele é o primeiro, né, de uma trilogia, e fala assim:
Conquistar uma sociedade perfeita no planeta novo era a esperança da humanidade. Mas 300 anos depois, o cenário é outro: guerra, destruição e fome. Kelaia é uma das soldados prodígios do exército da Fenda, a facção rebelde emergente que dominou parte do território. Ao deixar-se, porém, ser capturada pela facção inimiga, a Risa, ela está prestes a descobrir a natureza de um artefato misterioso capaz de mudar rumos da guerra vigente. Ela só não esperava ser resgatada por um velho conhecido e o último aliado que gostaria de encontrar em combate, o Capitão Zion. Acho que assim se pronuncia o nome dele. Para desgosto de ambos, eles serão obrigados a trabalhar juntos, mais uma vez uma missão que não só confronta, mas coloca em jogo a almejada paz de seus dias. Então, eu coloquei ele aqui porque eu acho que ele vai ser muito bom. Eu vejo muitas pessoas falando muito bem, então eu resolvi colocar ele nessa lista. Então, o primeiro livro é esse e o primeiro gênero literário também. Então, vamos para o segundo livro, que vai ser um livro de ficção de cura. Esse gênero chegou assim, tipo, acho que o ano passado foi um ano que esse gênero fez um super sucesso, agradou muitas pessoas. Eu li alguns livros desse gênero e eu gostei muito. Tem alguns outros livros também na minha lista aí, né, que eu pretendo muito ler. E eu escolhi um deles porque eu acho que é um gênero que é muito gostosinho, muito tranquilo, traz muitos aprendizados também. E o livro que eu escolhi, né, para esse gênero foi A Biblioteca dos Sonhos. Ele tá aí na minha listinha desde o ano passado. Ele tava, assim, tipo, no meu radar. Tava querendo muito ler esse livro, então, assim, já resolvi colocar ele, né, também como sendo o livro para o gênero de ficção de cura. Uma história sobre magia dos livros e seu poder de conectar pessoas. O que você procura? Essa é a pergunta que a enigmática Sayori Komachi faz a quem visita a biblioteca do Centro Comunitário de Tóquio em busca de ajuda. A lista de livros que ela recomenda sempre contém um título inusitado que se torna o agente de uma mudança. Em 5 histórias independentes que se entrelaçam de maneira sutil, você conhecerá pessoas que estão em momentos diferentes da vida, lidando com situações como a frustração no trabalho, a falta de oportunidade, o medo do fracasso e a vontade de começar de novo. A senhora Komachi tem o dom de saber exatamente de qual livro cada visitante precisa para mudar de perspectiva e voltar a alimentar seus sonhos. Às vezes, as mudanças mais transformadoras são as mais grandiosas. São aquelas que nos fazem ver a vida e suas infinitas possibilidades de uma maneira inteiramente nova. E você, o que está procurando? Ai, gente, sério, essa sinopse, ela me deixa muito empolgada, porque quem é leitor sabe que, às vezes, os livros eles chegam pra gente em um momento tão oportuno que parece que aquele livro foi feito pra gente, pra conversar com a gente, com nossos sentimentos. E enquanto bibliotecária, eu sempre busquei indicar livros para os usuários, né, que frequentavam as bibliotecas das quais eu trabalhei, de modo que, sabe, atendesse ali não só uma demanda de conteúdo, mas uma demanda, acho que sentimental também, uma demanda de momento, sabe? Eu sempre tentei entender o que aquela pessoa queria e quem ela era, sabe? Para poder tentar indicar um livro. É algo muito trabalhoso e muito profundo e que muitas vezes não dava certo, claro. Mas é muito interessante você indicar livros sabendo que você pode transformar a vida da pessoa, sabe? Tipo, você pode fazer com que aquela pessoa se sinta melhor, né, depois da leitura. Então, assim, é algo que quem trabalha com livros sabe que é muito gostoso, muito interessante de fazer. E para quem trabalha em bibliotecas também. É muito legal quando alguém chega e fala assim: nossa, esse livro me ajudou muito, eu queria muito outra indicação de livros assim, e sabe? Ai, é muito bom. Então, assim, não tinha como ser outro livro que não esse pra colocar nessa lista, né? E dentro desse gênero ser a escolha, né, pra livros de ficção de cura. O próximo livro foi um livro que eu coloquei na categoria de nacional, que foi Água Viva, da Clarice Lispector. Essa autora é uma autora que há muito me chama atenção e eu sinceramente não sei porquê. Quando eu era mais jovem, eu sempre achei muito interessante, né? Nossa, Clarice Lispector e tal, a escrita dela. Só que eu li algo dela, assim, acho que já tem tanto tempo que foi uma coletânea
Era um livro que tinha vários autores juntos e eu tinha alguns textos dela nesse livro, eu não me lembro muito bem qual foi o livro, o título do livro, porque já faz muito tempo e de lá pra cá eu não li mais nada dela. Então eu resolvi, né, dentro dessa categoria, já colocar um livro dessa autora que há tanto me chama atenção e que eu gosto e não sei explicar nem o porquê, sabe? Então eu coloquei esse livro, Água Viva. Eu fiquei de olho em outros, mas esse especificamente, ele tá disponível no Kindle Unlimited, então eu já coloquei ele porque vai ser mais fácil, né, para acessar, né, para ter acesso a esse livro. Então coloquei ele para começar. A sinopse ela é bem grande, mas eu vou ler só o que fala exatamente sobre o livro, que diz: Água Viva é um desafio emocionante para quem lê ou relê Clarice Lispector. Traz uma linguagem que não se perde no tempo, ao contrário, é ricamente metafórica, em que coisas, ações e emoções do dia a dia se transformam em grandiosas digressões indagadoras sobre o sentido da existência e da vida, segundo a linha de características introspectivas de seus livros. Clarice cria uma obra singular, verdadeiro relato íntimo que projeta em flashes, como em um caleidoscópico, verdadeiros resumos de estados de espírito em tom de confidência, onde a subjetividade sobrepuja o factual e a narradora é responsável pela cadência do texto. Eu acho que vai ser um texto um pouco mais denso, que talvez eu leve um pouco mais de tempo. Vi também comentários de pessoas que não estavam conseguindo entender muito bem, né, o que se tratava o livro. Mas espero, né, ter aí uma boa experiência com esta leitura. O próximo livro é um livro de romance, que é O Complô de Casamento. Esse livro é um lançamento da autora Christina Forrest, que é a mesma autora de Um Favorzinho do Vizinho. E essa história se passa exatamente no mesmo universo, porque vai contar a história de Violet e Xavier. A Violet, ela é irmã da Lily, a protagonista, né, de Um Favorzinho do Vizinho. Então, este livro eu já li. Tô olhando pra cá porque eu estou com ele aqui. Vai ter resenha dele aqui no canal, então não vou me prolongar muito sobre ele, mas tá aqui o livro. Ele é um romance de segunda chance, muito gostosinho de ler. Você já sabe, assim, tipo, pela sinopse, você já sabe que é uma história clichê, mas a vontade e a curiosidade de você entender os pormenores, né, os motivos, enfim, o que é que vai acontecer de fato mesmo, pra que a história desse casal tenha tomado tal rumo e aonde vai chegar, aí é o que dá a curiosidade, você lê, você vai ler e é isso, sabe? Então esse foi a primeira leitura, né, dessa lista, desses 6 livros. Eu li ele agora em janeiro, porque ele foi o último livro que foi enviado pra mim, né, da parceria do Grupo Editorial Record. E eu tava muito ansiosa porque eu amei muito O Favorzinho de Vizinho. Então eu tava muito ansiosa pra ler esse livro, fora que é no mesmo universo, né? É uma história de uma das irmãs, né? De uma outra irmã, porque são 3 irmãs. A Lily, que é do Favorzinho do Vizinho, a Violet, que é dessa aqui, e tem a Iris, que talvez venha aí um outro livro. Só que não é preciso ler primeiro o Um Favorzinho do Vizinho pra poder ler esse ou vice-versa, porque se passa no mesmo universo, mas não tem uma dependência, assim, das histórias, né? Eles não são tão... Não é uma série, nada do tipo que precise realmente de uma sequência. Então, partindo para os próximos, eu coloquei um livro de não ficção do Mário Sérgio Cortella, porque eu tava a fim de ler um livro de não ficção e não sabia muito bem por onde, sabe, começar. E aí eu resolvi ler um do Mário Sérgio Cortella, porque eu já li um livro dele, que foi Por que Fazemos o que Fazemos, tem resenha aqui no canal. É um livro que fala sobre o universo do trabalho, né, seus questionamentos e várias reflexões. E é um livro, assim, tipo, muito bom. A escrita dele é muito boa e ele tem, assim, eu acho que um jeito de falar muito, que empolga bastante, que faz a gente realmente refletir sobre as coisas. Então, assim, eu só vou ler um outro livro do Mário e vou escolher algum que esteja no Kindle Unlimited. Então, acabou que eu escolhi Sabedorias para Partilhar, que é um livro que está disponível no Kindle Unlimited e que é bem curtinho também. Tá dizendo que ele tem 166 páginas. Então, são 70 ensinamentos que ele vai fazer aí sobre vários temas, várias, enfim, áreas, e ele vai trazer alguns ensinamentos. E aí eu resolvi colocar, né, esse livro do Mário Sérgio Cortella como sendo um livro de não ficção. Para fechar aqui, né, essa lista, eu fiquei muito indecisa de qual livro eu colocaria nessa lista, né, para fechar
esses primeiros 6 livros, né, escolhidos aí pra meta semestral. E eu coloquei um livro de fantasia. E aí, pra escolher um livro de fantasia, eu não queria ficar bem ali, tipo, no óbvio, sabe? Eu poderia ter colocado, por exemplo, Aprendiz do Vilão, que é uma continuação de um livro que eu já li. Mas eu queria sair completamente, assim, sabe, do óbvio. E aí eu escolhi um livro que eu vi algumas pessoas falando bem, mas eu não sei se eu vou gostar. Eu tô ansiosa porque eu vi muitos elogios, né? Então, que foi O Caçador Sem Coração. Gente, eu espero, sinceramente, gostar desse livro, mas eu tô um pouco insegura. Mas, vamos ler a sinopse aqui comigo? Pra vocês entenderem do que se trata esse livro. Então fala assim: seu inimigo mais mortal ou seu grande amor. Com este livro, Kristen Ciccarelli, eu acho que é assim o nome da autora, dá início a uma emocionante duologia de fantasia romântica em que o único perigo maior do que ser uma bruxa é se apaixonar. Na noite em que uma revolução derruba o reinado das bruxas, a vida de Rune muda para sempre. Agora, com a nova república no poder e bruxas sendo caçadas e executadas, a jovem precisa esconder quem realmente é. Durante o dia, ela finge ser apenas uma socialite fútil, mas à noite se torna uma mariposa escarlate, uma vingadora que salva suas companheiras de magia. Porém, quando um dos resgates dá errado, ela tem que arrumar um jeito de despistar os perseguidores e conseguir a informação de que precisa. A solução é flertar com o belo e impetuoso Gideon, um dos mais famosos caçadores de bruxas. Gideon odeia todo o luxo que Rune representa, mas quando descobre que a Mariposa Escarlate usa os navios mercantes da jovem para ajudar bruxas a fugirem, resolve se infiltrar em seus círculos sociais e cortejá-la. Logo, percebe que, sobre toda a beleza e frivolidade, ela é incrivelmente inteligente e sensível e parece seu par perfeito. Porém, e se ela for a inimiga que ele está há anos caçando? Então, assim, é um livro que promete bastante. Ele é uma duologia e tá dentro da duologia Mariposa Escarlate, né? Enfim, então já tem um livro 2 aí pra ser lançado esse ano. Já vi, né, vídeos falando sobre o lançamento desse segundo volume. E eu achei muito interessante, lembra também um pouco do livro de A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes, porque a personagem principal lá, a Mika, ela era uma bruxa, mas fingia ser uma pessoa normal, né? Tipo, ela escondia quem realmente ela era por conta de, né, represárias que ela podia ter. Então esse livro me pareceu muito nesse sentido e vai ter a questão aí de que eles vão tentar enganar o outro, sendo que os dois tiveram a mesma ideia, que é cortejar um ao outro. Então assim, eu acho que é um livro que promete, muitas pessoas têm falado muito bem sobre esse livro, eu espero que ele seja bom de verdade. E é um livro de fantasia e isso fecha aqui essa minha listinha, né, de 6 livros, né, escolhidos para esses 6 primeiros meses. Então, nacional, romance, fantasia, não ficção, ficção de cura, ficção cristã. Então, eu tentei fazer um leque, assim, bem, sabe, diversificado dessas minhas escolhas. E aí, esses gêneros, né, esses livros, essas categorias que eu utilizei para escolher agora, são gêneros que eu pretendo não repetir no próximo, né, na próxima meta, porque eu quero já pegar livros de outros gêneros para justamente bater aquela questão daquela meta de, a meta dentro da meta, né, de ler gêneros diversificados. Mas se não for o caso, né, se tiver livros de gêneros aqui que eu já li no primeiro semestre, tudo bem, também. O importante é conseguir ler, né, pelo menos um livro por mês pra estar sempre com a leitura aí em dias, né, e finalizar o ano aí com pelo menos 12 livros lidos. E aí, vou usando o Scoob, né, pra organizar essas minhas metas, as minhas leituras, fazer os updates por lá, tentar ser também um pouco mais presente lá na rede, né, do Scoob, porque eu acabo esquecendo de atualizar as coisas, mas, enfim, é por lá que eu vou organizando as minhas leituras para no final do ano, né, fazer aquele apanhado que a gente gosta, né, aquele resumão
do ano. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Me falem aqui, né, o que vocês acharam dessas minhas ideias aqui para minha meta de leitura, se vocês conseguiram entender, né, a forma como eu idealizei tudo isso e como eu fiz as escolhas também dos meus livros, né, se de algum modo ela te interessou, né, aplica aí também, diz aí pra mim nos comentários se você gostou, se você vai usar, né, aí pra ver se consegue manter uma frequência, né, uma constância nas leituras, porque eu acho que é uma boa pedida, já que você tem pelo menos um livro para ler, você não vai ficar pressionado, nem nada do tipo, vai aproveitar mais a leitura, se entrar outros livros vai ser bônus, então acho que você já tira aquela pressão da sua mente de que você precisa ler muitos livros, né? O importante é ler o que gosta e ler de modo que seja agradável para você, né? Em questões de não só de conteúdo, mas também de aproveitar mesmo o processo de leitura. E aí, coloca aqui nos comentários se você, né, já fez a sua meta, como você fez, se essa meta te inspirou a fazer uma assim, né, desse modo também. E se você gostou desse vídeo também, né? Então, não esqueça de se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito. Curte esse vídeo também, é super importante para o crescimento aqui do canal. E se você não me segue lá no Instagram, o link tá aqui na descrição, @sonhando_com_livros. Eu vou deixar o link dos livros que eu coloquei na minha meta aqui no box de informação, tá? E vou deixar linkado também nos cards os vídeos, né, que eu comentei aqui, que tiverem resenha, enfim, vídeos aqui no canal, vou deixar tudo linkado nos cards, tá bom? E é isso, gente, fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima. Tchau!